Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Amor e Vida. Hoje o Cláudio não vai participar conosco, mas eu tenho um convidado aí, a gente, uma pessoa super especial. Vocês vão amar ele. Eu tenho certeza que já tem muita gente aí, né, na expectativa. Podem fazer pergunta? Eu creio que sim, né? Na medida do possível, eu creio que ele vai estar respondendo. Já vou colocar ele aí no ar com a gente. Boa noite. Oi, Mari, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Eu tô te ouvindo bem. Quero te agradecer já por ter aceito o convite, viu? Para mim é uma honra ter você no programa. Imagina, eu que agradeço o convite que vocês fizeram. Hoje, sempre quem faz o programa na segunda-feira sou eu e o Cláudio, né? Mas hoje ele não vai poder estar com a gente, mas vai ser só nós dois, tá bom? Tá bom, mas não há problema. Pessoal, vão compartilhando o programa, marcando os amigos. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando, né? Olha que hoje nós temos surpresa, viu, Erivelto? Nós temos a nossa caixa rosa. Eu sempre faço brincadeira para o pessoal, né? Para o pessoal adivinhar o que tem dentro da caixa. Tem um brinde aqui dentro. Quem acertar o que tem aqui dentro leva o brinde. Temos sorteios de pizza, temos sorteios do material de construção Inovar, temos brinde surpresa, mas só para quem compartilhar o programa, viu? Tem que compartilhar e marcar os amigos. Legal, eu vi você falando antes de eu entrar aí se as pessoas podem fazer perguntas. Claro que pode, não sei se vai ter resposta, mas a pergunta sempre é permitida. Porque tem convidado que não gosta muito de perguntas, mas eu sempre falo, na medida do possível vai respondendo, né? Às vezes não consegue responder, já é aí um motivo para voltar com a gente, né? Sim, com certeza. Sabe o que é interessante, Erivelto, quando você traz um convidado e a maioria das pessoas já conhecem, né? Falam assim, nossa, eu sou fã dele, nossa, eu lembro lá, as minhas manhãs já começavam com ele, com o bom dia, sabe? Então, isso é muito legal, quando as pessoas já conhecem o seu convidado, né? E, olha, um monte de gente veio falar comigo que conhece você, que acompanhou sua história. Fiquei até surpresa. Bem legal mesmo. Você é muito amado aí pelo povo, viu? Parabéns. Obrigado. Quando eu saio na rua, as pessoas dizem assim, minha avó gostava muito de você. Porque são quase 40 anos, né? Desde o meu primeiro trabalho em televisão, começou em 86. Então, são 37 anos e muita gente dizendo, a minha avó gostava muito de você, minha mãe gostava muito de você. É porque quem é muito mais jovem aí, quem tem menos de 15 anos, aí não vai se lembrar de mim na televisão, né? Mas 15 mais, 20 mais, aí as pessoas já se lembram, pelo menos um pouquinho, que eu fazia televisão até 2015. Mas foi uma grande carreira aí, né? Quantos anos de jornalismo? Eu tenho 36 anos de jornalismo e 36 anos formado, né? E 37 de trabalho. Eu comecei um pouquinho antes de terminar a faculdade. Desculpa, pode falar. Não, eu só estava concluindo, eu comecei um ano antes de terminar a faculdade. Que legal, eu vi que você é formado em comunicação, jornalismo, né? Uhum. Vi algumas viagens suas, acompanhei muitos trabalhos seus e realmente, assim, você é como que eu vou dizer? É uma pessoa do povo, né? Uma pessoa do povo. Eu vi ali que você falou que o povo, que tem que ouvir o povo, né? Que às vezes não consegue ajudar todo mundo, mas pelo menos tem que ouvir, tem que, né, dar um assistencialismo à população. Muito bacana essa sua preocupação com as pessoas, esse teu carinho com as pessoas. Eu acho que a profissão que eu escolhi, né, ser jornalista, é uma profissão, principalmente um jornalista que trabalha na rua com gente, enfim, se ele não gostar de pessoas, não dá certo o trabalho, né? Você tem que gostar das pessoas, tem que saber ouvir, tem que saber conversar com as pessoas,
dar para elas o retorno que elas precisam. Então, realmente, se as pessoas se aproximam, a gente também tem que dar o feedback, a gente também tem que dar o retorno, porque senão não daria certo a profissão, né? Por isso que você é tão amado aí pela população, né? Eu estava vendo também alguns projetos, né, que você aí está à frente aí, eu ouvi também o projeto Brasil de Cor, né? Como que é esse projeto? O Brasil de Cor é um projeto que eu desenvolvi depois de ter saído da RIC TV. Eu fiquei, só para contar a minha história, né, eu fiquei em televisão de 86 a 2015. Foram praticamente 28, 29 anos de televisão. E depois que eu saí da televisão, eu, até por uma questão que eu tinha descoberto ainda na RPC TV, descoberto não, né? Tinha sido divulgado. Em 2010, a população brasileira de pessoas negras superou a população de pessoas brancas. A gente passou a 50,5% de pessoas negras e pardas, né? Considerando os negros as pessoas que eu brinco que nasceram depois das 6 da tarde, tem a pele morena, a pele mais escura, passou de 50,5%, superando a população branca. Hoje esse número, inclusive, é bem maior, está em 56%, a gente está com um censo que deve sair aí nos próximos meses, que vai reforçar ou até ampliar essa marca. E, independentemente disso, apesar de ser uma maioria da população, os negros não aparecem nos meios de comunicação como deveriam proporcionalmente. Pelo menos não apareciam até 2015, 2016, era muito raro. Depois disso, a gente teve uma série de medidas, uma série de movimentos, uma série de pessoas também que começaram a demonstrar que estavam aí, negros que estavam aí, as redes sociais ajudaram muito. Então, hoje a gente já tem muito mais negros aparecendo na televisão. Mas eu diria para você que em 2015, 2016, quando eu comecei o Brasil de Cor, o número era muito reduzido. E o Brasil de Cor foi um canal criado para entrevistar negros. Eu tinha a ideia de levar um projeto como esse para a televisão. Como a gente tem talk show, tínhamos, né, muitos talk shows, ainda temos. Tinha o Jô Soares, tinha a Marília Gabriela, tem os talk shows em TV a cabo, tem o Danilo Gentili, enfim. Nesses talk shows é muito raro você ver um negro dando entrevista que não seja jogador de futebol famoso ou um cantor famoso, mas um negro dando entrevista não necessariamente por ser famoso, mas por fazer alguma coisa que também é interessante. Pode ser um médico falando sobre câncer de mama, pode ser um cientista, pode ser um pesquisador de alguma área, um advogado, enfim, negro falando sobre esses assuntos, não necessariamente negro falando sobre problemas que os negros enfrentam, embora isso também tenha no canal. Então, esse canal foi criado, ele tem hoje em torno de 70 entrevistas, não tem mais porque o meu tempo nos últimos 6 anos, nos últimos 4 anos, ele está muito preenchido, né? Mas de vez em quando, quando aparece uma entrevista que eu consigo fazer, eu ponho uma entrevista nova no canal. Que legal, parabéns pelo projeto. Ó, o Newton Júnior está dando boa noite para nós. A Cleusa de Fátima, ela falou, parabéns, Erivelto, pelo excelente profissional que você é. Obrigado. A Luciana do Rocilmar também está com a gente, quero mandar um beijo para ela. Ela que é a autora, né, do livro Lendas Curitibanas. A Rosineide Silva também está com a gente, está dando boa noite. Boa noite, gatona. A Júlia Barbosa, ela falou assim, boa noite, sou sua fã, ela está falando para você, ó. Obrigado. A Ana Graciano também está com a gente. A Luciana diz, lembro do Erivelto nos anos 90, apresentando o Paraná TV. Exato. A Casturina Ribeiro, lá de Telêmaco Borba, também está com a gente. Beijo, Casturina. Ela está dando boa noite para nós. A Elisane Fernandes também está dando boa noite. Pessoal, compartilhem o programa. A gente tem bastante brinde. Ele já deixou aberto aí para as perguntas. Podem fazer perguntas, né? Vamos aproveitar, gente. Ó, vamos sugar ele, que não é sempre que ele participa do programa conosco aí, né? Não é sempre que a gente
tem a honra de ter ele com a gente. A Adriane Cruz também está dando boa noite para nós. A Adriane Cruz falou, esse rapaz é show. Então, a Adriane, ela foi uma das pessoas que falou, nossa, que legal que você vai entrevistar o Erivelto, sou fã dele. Ela falou muito bem de você. Por isso que eu falei que você é muito amado pelas pessoas, né? É muito legal quando você tem um convidado que todo mundo já conhece, gosta. Ela diz grande comunicador. Aí, esse é o carinho do público, né? Da rádio aí, Erivelto, para você, né? E eu tenho uma perguntinha para você. Todos esses anos aí de jornalismo, né? Que foi aí, gente, falar aí de 35, 36 anos é muito tempo, né? A gente fala assim, 35 anos parece que não é nada, dizem números, mas é uma vida toda, né? Então, eu creio que você viu muitas notícias, né? Viveu muitas notícias, né? E teve alguma notícia, assim, que foi mais impactante para você, que você lembra? Olha, eu sempre lembro dessa história e realmente foi a reportagem mais impactante que eu fiz por uma série de motivos. Foi uma grande tragédia. Eu não lembro exatamente o ano, mas creio que foi em 91, 92, eu era repórter ainda, e nós estávamos em Guaratuba, mais ou menos numa época como essa, assim, de carnaval, quando era uma operação verão, né, a gente ia para o litoral, e ficávamos lá algumas semanas, às vezes até o mês inteiro. E é bom lembrar que naquela época, não existia telefone celular, não existia Facebook, não tinha Instagram, né? Então, WhatsApp. Então, a única forma que a gente tinha de falar com as pessoas era pelo telefone. E a gente estava no hotel ali em Caiobá, mais ou menos às 7h30, 8 horas da manhã, tomando café, já para sair para fazer reportagem, e ligou lá para o hotel o chefe de reportagem, dizendo que queria falar comigo. Eu atendi, ele falou, olha, aconteceu, a gente ficou sabendo que aconteceu alguma coisa lá em Guaratuba, parece que um prédio caiu e tem muitos feridos lá e tal, então eu queria que a sua equipe fosse para lá. A gente mal terminou o café e já saímos para lá, né? A gente sabe que agilidade é tudo, então nós pusemos o equipamento no carro, fomos para a balsa. Quando a gente chegou na balsa de Guaratuba, tinha uma outra balsa mais ou menos a meio caminho ali, na Bahia, para quem conhece. E a gente já saiu em seguida. Essa balsa que foi na frente era a balsa dos bombeiros ali de Matinhos, que estava indo para dar reforço para os bombeiros de Guaratuba. E nós chegamos lá, então, eu acredito que meia hora, talvez, nem isso, no máximo, né? Do momento em que o prédio desabou. Era o edifício Atlântico, em Guaratuba, um prédio de 6 ou 7 andares, que simplesmente caiu. Na noite anterior, alguns moradores tinham ouvido alguns estalos, algumas coisas assim, e alguns até saíram do prédio com medo que pudesse acontecer alguma coisa, avisaram os vizinhos e tal, mas as pessoas imaginaram assim, então amanhã eu saio, vou dormir, amanhã eu saio, e muitas dessas pessoas não chegaram nem a acordar, né? O prédio desabou, com muita gente dentro, em torno de mais de 100 pessoas dentro do prédio, e morreram 33 pessoas nesse desabamento. E a gente chegou lá no começo, antes de tirar a primeira vítima. Então, quando nós chegamos lá, eles ainda estavam, a polícia, os bombeiros ainda estavam meio por cima dos escombros, pisando com cuidado para não pisar em cima de ninguém, enfim. E aí começaram a retirada de pessoas sobreviventes, pessoas feridas, pessoas que não sofreram um arranhão, e infelizmente as pessoas que morreram. E nós ficamos nessa cobertura ali, digamos, das 8, 8h30 da manhã até o dia seguinte, mais ou menos nesse horário, umas 10 da manhã, 11 da manhã, né? Eu até cheguei num momento que a gente tinha uma equipe em Matinhos e uma equipe em Guaratuba. Num momento, até eu fui para o hotel em Guaratuba para a gente ver se conseguia dormir um pouco, mas fiquei uma hora lá e voltei, porque a gente não conseguia dormir, né, dada a quantidade de adrenalina que aquele caso nos trouxe. Mas foi a minha cobertura mais impactante, a minha reportagem mais difícil de ser feita, porque você está lidando ali com a esperança das pessoas, mas também com a dor das pessoas, né, que vê um pai, vê um filho sendo retirado morto de escombro de um prédio que desabou por irresponsabilidade, por uma série de outros motivos que não vem ao caso explicar.
mas foi uma cobertura marcante na minha carreira de jornalista. Que triste, né? Deixa eu ver aqui. Adriane Cruz, ela perguntou assim, quais foram as pessoas essenciais na sua carreira? Acho que essencial na minha carreira, na minha formação, claro, cada professor que eu tive, cada amigo que eu tive ao longo da profissão, você sempre aprende com eles, mas eu acho que o fundamental foram o meu pai e a minha mãe. As duas pessoas fundamentais na minha formação, porque eles eram pessoas muito pobres, muito humildes, praticamente sem uma formação. Meu pai mal terminou o que a gente chamava de primário, né, a 4ª série. A minha mãe não estudou, ela fez um cursinho para aprender a ler e escrever, um cursinho de meses também. Mas eles permitiram que a gente estudasse, eu e meu irmão, que a gente estudasse, que a gente fizesse o que a gente quisesse fazer. Eles nunca interferiram no meu projeto de estudo, sempre me deram todo o apoio que eu precisava. Estudei sempre em escola pública, né? Mas sempre com o apoio do meu pai e da minha mãe. Então, sempre eu lembro deles em primeiro lugar por ter chegado, né? Não que tenha chegado muito longe, mas, enfim, por ter conquistado algumas coisas na vida, ter feito jornalismo, ter me tornado conhecido, enfim, eu acho que são as pessoas fundamentais nesse trabalho. Ah, mas você chegou em um lugar bem impactante. Tanto é que a Adriane Cruz, ela falou assim, ó, que você é um patrimônio da TV paranaense. Na verdade, assim, a gente entende também. É uma coisa, inclusive, que eu demorei um pouco para... Demorei quase uma vida inteira, né? Para entender a importância de você ter um jornalista negro como repórter, como apresentador de televisão. Isso é referência principalmente para outras crianças negras que não veem, né, que não viam jornalistas negros na televisão. E hoje mesmo falei com uma jornalista de Guarapuava, e ela disse que eu fui uma inspiração para ela. Não deve ter sido só eu, né, também tem a Dulcineia Novaes, a Glória Maria, que faleceu, o Heraldo Pereira, mas nos anos 80 éramos nós 4, e olhe lá, né, nós 2 do Paraná, eu e a Dulcineia, e mais a Glória Maria e o Heraldo no Brasil. Então, para uma criança que tinha vontade de fazer jornalismo, ou que tinha vontade de estudar mesmo, de fazer alguma coisa na vida, a gente foi referência. E eu tenho esse retorno hoje, né? Depois que passaram aí 20, 30 anos, as pessoas dizem, olha, quando eu era criança, eu via você e dizia, ó, eu vou conseguir chegar lá, eu vou conseguir estudar, eu vou conseguir fazer outras coisas. Inspiração, né? Então, foi inspiração. É algo que a gente aprende com a vida e é bacana, é um retorno legal de ter das pessoas. Que legal, você, que nem eu falei, realmente você foi inspiração aí, né, para muitas pessoas, né? Deixa eu ver aqui, quero dar uma boa noite para a Verônica Pisque, que entrou com a gente. Adriane Cruz falou assim, aqui em casa não perdia um jornal com ele, no caso com você, né? O Juninho Souza também está dando boa noite. A Marisete Silveira está dando boa noite para nós. O Aldo Som das Tribos, ele colocou boa noite, Mari. Boa noite, Erivelto. Cruzei por você várias vezes quando vou na câmera. Te admiro muito. Obrigado. Próxima vez, cruza e conversa. Às vezes tem pessoas que dizem assim, encontrei, vi você no parque, você não parou, não me deu oi e tal. Às vezes eu tô correndo, né, com o fone de ouvido, mas quando as pessoas acenam, param, fazem uma coisa assim, normalmente eu paro, converso, assim, não tem essa coisa de me isolar das pessoas, muito pelo contrário. As pessoas, quanto mais próximas da gente, como a gente já falou no comecinho da entrevista, melhor, né? Então, eu tinha, que Deus o tenha, porque ele já faleceu, né? Mas um rapaz, ele sempre participava com a gente, canta muito bem, sempre cantava aqui nos programas. Nós conversamos algumas vezes sobre você. Acho que você vai lembrar dele, que é o Bido.
Sim, o Bido, um super amigo meu. Eu conheci o Bido na década de 80, num grupo de jovens que eu fiz parte no DEAC. E o Bido, ele tinha a banda Jeito Natural, e nós tínhamos o coral do DEAC. E eu não lembro exatamente em que ano foi, mas ali entre 83, 85, mais ou menos por ali, o coral do DEACO foi cantar na festa de 10 anos ou 15 anos do grupo, e a banda Jeito Natural foi convidada por um outro amigo nosso, mais amigo do Bido, mais antigo ainda, o Helder Rubacher, a tocar com a gente nessa apresentação. E aí, a partir dali, a gente, né, participando dos ensaios e tal, o Bido era um pouco mais velho, eu também um pouco mais velho no grupo, o pessoal mais, tipo, na época a gente já tinha em torno de 20 anos, olha, velho, né, 20 anos a gente era mais velho. Mas, e a partir dali a gente começou a conversar e tal, e tivemos uma amizade longa, muito musical. Foi uma pena que aconteceu com o Bido, assim. Foi muito triste. Morreu jovem, com uma produção musical muito grande, a gente se apresentou juntos várias vezes, né, nos apresentamos com o Jeito Natural, no Sesc da Esquina, eu dirigi um show dele na reitoria, então a gente teve realmente um período de vivência muito intenso, com muita música, né, que era o mais importante. Então, nos sábados eu apresento o programa Destaque, né? E ele sempre participava do programa, ele gostava muito de vir cantar. Ele vinha aqui no estúdio, né, comigo, a gente ficava horas conversando, por isso que eu falo que ele contava toda a história dele, a trajetória, e várias vezes ele citou você, né? Até vi depois que você fez, quando ele faleceu, né, uma pequena homenagem para ele. Esse é o tipo de coisa, né, o que o Bido deixou, de vez em quando eu lembro dele, anteontem que a gente estava falando sobre o Bido, com o Helder, né, esse outro amigo nosso em comum, que foi quem me apresentou o Bido. Quando é uma amizade muito, muito longa, muito intensa, né, a gente tem relacionamentos diferentes com as pessoas, né, uns são colegas de trabalho, outros são parceiros para algumas coisas, e tem aqueles amigos que você vai levando ao longo da vida, né. O Bido era um amigo demais, te conheci na década de 80, 85, vamos imaginar que fosse 85, foram também quase 40 anos aí de amizade, né? É uma pessoa que você não vê todo dia, mas uma vez por mês você fala com ela, a gente tocava junto na casa dele, a gente fez apresentações juntos em rádio. Temos uma história que realmente não dá para você lembrar de tudo que nós fizemos nesse período. Então, você faz uma postagem, faz uma homenagem, mas aquilo não representa nada em relação a tudo que a pessoa representou na sua vida, né? E quando uma pessoa dessa se vai, quando ela morre, ela leva uma parte da sua vida também, né? O Bido é o terceiro amigo meu, o segundo mais chegado, né? Que morreu, assim, de uma maneira brusca, né? E assim, você pensa, putz, todas as coisas que a gente conversava, tudo que a gente tinha em comum, aquilo desaparece, né? Não existe mais aquilo na vida. Você não vai mais poder ligar para ele e comentar um assunto que aconteceu com você naquela época, porque ele não está mais aí, é a única pessoa que conviveu com você, que passou com você aquele momento. Então, aconteceu isso com 2 amigos meus já, e teve um outro que era um amigo muito, muito próximo também na época do segundo grau, do curso médio, do ensino médio, que morreu de Covid no ano passado, 2021. Morreu de Covid, infelizmente. E, né, o Bido teve um ataque cardíaco fulminante, e o outro amigo morreu num acidente de carro. Muito triste, né? Muito jovem ainda, né? E ele estava sempre para cima, né? Ele vinha aqui, não tinha como não dar risada com ele. Das histórias dele, ele sempre tinha as histórias. Era muito distraído, né? Totalmente distraído, era muito engraçado. Verdade. Ó, gente, nós temos o brinde na caixa rosa, hein? Eu não vou dar dica agora, mas daqui a pouquinho eu dou uma dica para vocês. Vão tentando adivinhar o que tem aqui dentro, tá? Algumas mulheres gostam do que tem aqui dentro, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, não sei se você vai dar conta de responder tudo que esse povo tá perguntando. Gente, mas vão perguntando, né? Se você não conseguir, a gente combina um outro dia, você volta com a gente, né? Olha, eu já tô convidando você para voltar, hein? Ó, o seu Pedrinho. O seu Pedrinho falou assim:
Seu Elivelto, o senhor está diante de uma pessoa... Ah, agora seu Pedrinho vai me deixar com vergonha, viu, Elivelto? Ele diz, seu Pedrinho, o senhor está diante de uma pessoa chamada Maricruz, uma pessoa que não mede esforço para ajudar as pessoas. Ah, gratidão, seu Pedrinho. Ele disse, seu Elivelto, sou seu fã, um grande profissional. Agora, Vossa Excelência, como parlamentar, com seus projetos, que olhe as pessoas menos favorecidas, principalmente saneamento básico. E esse é outro que acompanha bem também o nosso trabalho, pelo jeito, né? O seu Pedrinho, sim, o seu Pedrinho, ele já saiu candidato a vereador de Curitiba, não sei se foi uma ou duas vezes, ele trabalhou em campanhas políticas, também falou muito bem de você, também já tinha me falado que era seu fã, que acompanhava seu trabalho. Legal. Como eu te falei, quando eu lancei lá que eu ia entrevistar você, muitos recadinhos no WhatsApp, sabe? O pessoal olha, é um público assim maravilhoso. A Júlia Barbosa, ela falou assim, ó, por que você escolheu comunicação? Olha, eu escolhi, eu não sei se eu escolhi a comunicação ou se a comunicação me escolheu, né? Aquela história que a gente sempre conta, mas quando eu era criança, eu tenho uma memória muito antiga minha, quando eu tinha 3, 4 anos, eu me lembro que a coisa que eu mais gostava de fazer era cantar. Eu acompanhava os shows da Jovem Guarda, que era um programa que tinha na televisão, né, do Roberto Carlos, Erasmo Carlos e tal. Esse programa era da década de 60, 63, 64, e eu me lembro desses programas, então eu tinha 4, 5 anos nessa época. E eu me lembro que depois eu ouvia no rádio aquelas músicas e cantava com uma pastora, fazendo de violão e tal. Então, a minha primeira paixão foi a música. Depois, quando eu entrei na escola, as professoras diziam para mim assim, olha, você devia trabalhar com alguma coisa que você usasse o texto, talvez ser professor de português, mexer com... Você tem criatividade, você tem boas ideias, vai por aí. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, né, muito tempo depois, eu não sabia exatamente o que eu queria, porque o meu curso técnico eu fiz na área tecnológica, meu curso de 2º grau. Eu sou técnico em edificações, quer dizer, fazia projetos na área de engenharia civil, fazia projeto hidráulico, projeto elétrico, fiz uma série de projetos ali para o Shopping Miller, inclusive, isso lá, né, nos anos 80. E comecei a pensar comigo, vou seguir nessa área tecnológica, vou seguir na música, vou ser professor, mas aí comecei a entender que o que eu gostava mesmo era a comunicação, era a pessoa, era a gente e tal. E aí eu fiz, as minhas opções foram jornalismo e psicologia. Na época se fazia, não sei se hoje é assim ainda, mas você dava 2 opções, né? Se você não passasse na primeira, podia passar na segunda. E eu fiz jornalismo e psicologia. No primeiro vestibular eu não passei, até porque foi depois do quartel também, não estava muito preparado. Mas no segundo vestibular, aí eu me tranquei em casa, estudei durante 3 meses, todos os dias, de manhã até à noite e tal. Consegui passar no segundo vestibular em comunicação, e aí fui fazer comunicação, e no primeiro dia que eu cheguei na faculdade, eu conheci a turma e tal, eu descobri, é isso que eu quero fazer, essa vai ser a minha profissão. Então, foi uma escolha que ela tinha já alguns indícios de que seria uma coisa nessa área de escrever, de conversar, enfim, mas ela foi decidida mesmo com 18, 19 anos. Que legal. Quero mandar um abraço para Marisete Silveira, que ela tá lá em Portugal. Ela disse que está assistindo a gente lá de Portugal. Que legal. Bastante gente acompanhando aí, hein? Sim. A Roseli Silva tá aplaudindo você. O Elcio Pica-Pau, ele tá dando boa noite. Ele falou que você faz muita falta, né? Nas telinhas, né, da TV. Ele perguntou por que você saiu da TV. Eu não saí da TV, né? A TV que saiu comigo, eu sempre brinco assim. Eu entrei na televisão, acho que fiz como as pessoas dizem, né? Fiz uma carreira na televisão,
E a época que eu saí da televisão, eu achava que não ia sair, porque eu estava, no ano que eu fiz 50 anos de idade, eu já tinha uns 12, 13 anos de reportagem, tinha uns 13, 14 anos na apresentação, entrei na apresentação em 99, né, e saí da TV em 2013, então eu fiquei 13 anos apresentando, 14 anos praticamente apresentando o telejornal, e não tinha intenção de sair da empresa, estava tudo certo, claro, tem um ou outro problema aqui, um problema ali e tal, só que começou a acontecer algo na televisão que eu já percebia que isso pudesse vir com mais força. E eu argumentei sobre isso lá em 2009, né, 2008, por aí, que é a tal da internet. E nós estamos aqui conversando, nós dois aqui, sem depender de televisão, sem depender de nada, por causa da internet, né? Na época ainda tinha o Orkut, né, que foi a primeira rede social, que as pessoas começaram a perder muito tempo na frente de uma rede social. Aí surgiu o Facebook também, com as pessoas lá trocando música, trocando vídeos. E surgiu a principal delas, que as pessoas começaram também a ver, que era o YouTube. E a gente começou a perder audiência. E eu levantava o seguinte, a gente está perdendo audiência, é verdade, mas a culpa não é nossa. Nós temos um concorrente forte hoje, que é a internet. E o chefe dizia, não, você está errado e tal, né? Aquela coisa assim, você não tem nada a ver com o que você está dizendo. E foi o que aconteceu. A partir de 2010, a TV, sentindo que talvez fosse perder espaço, começou a perder espaço realmente, começou a perder audiência, começou a perder anunciante, e aí começou a fazer corte de gastos, né? E os cortes de gastos começaram pelos salários mais altos dos funcionários mais antigos. Isso começou ali por 2009, 2010, e talvez a TV tenha encerrado esse ciclo dos maiores salários com a saída do Sandro Dalpiccolo no final do ano retrasado. Foi o último profissional que tinha um salário alto. Ainda tem a Dulcineia Novaes lá, que espero que não seja, que também não entre nesse ponto, né, porque a Dulcineia essa sim também é um patrimônio da imprensa do Paraná, mas tirando a Dulcineia, todos os demais jornalistas que tinham salários fora da curva, muito altos, foram saindo. Então eu saí em 2013 da RPC, no ano que eu faria 50 anos, não esperava sair, mas assim, no dia seguinte que eu saí da RPC, eu já recebi uma série de propostas, de convites e tal, para ir para outras empresas, e acabei optando pela RIC TV para continuar na televisão, fazendo o Paraná no Ar, um outro jornal que era de manhã, né, às 7h30 da manhã, se a memória não me falha, e para ser o âncora principal, o editor também do jornal, e fui para lá. E também na RIC eu imaginava que eu fosse ficar mais tempo, né, porque outros colegas meus ficaram mais tempo, tem gente lá com 10, 15 anos, o Rivaroli, que entrou no meu lugar pouco depois, já está com 8, 9 anos de RIC, mas alguma coisa não deu certo na nossa relação na RIC, eles me acharam muito RPC na RIC, eles queriam que eu fosse mais soltinho, enfim, o meu estilo de apresentar, talvez, ele tenha envelhecido, né, ele não tenha acompanhado aí o pessoal hoje que lê e-mail e faz brincadeira, salta de paraquedas no estúdio. Eu não sei fazer isso dessa forma que estão fazendo. Paraquedas Então, eu acho que eu acabei ficando, não defasado, mas acabei não falando a linguagem que eles queriam que eu falasse. Então, eu saí, em 2015 me dispensaram, eu saí, e aí fui procurar outras coisas, criei o meu canal no YouTube, que é o Brasil de Cor, a entrevista é algo que eu gosto de fazer, e assim, eu acho que os apresentadores como eu, da minha geração, aí, as pessoas com 50 anos ou mais, 45 anos ou mais, são apresentadores ainda muito importantes para a televisão, porque o que aconteceu é que entrou um monte de gente fazendo a firulinha, a gracinha, não que não sejam profissionais, mas em muitos casos falta um pouco de conteúdo e falta um pouco até de seriedade para encarar alguns assuntos na televisão. Então, eu acho que apresentadores na minha faixa de etária são ainda importantes, tanto é que estão aí, né? O Sandro continua trabalhando em televisão, foi contratado pela Rede Massa,
O Parracho, que tinha saído da RPC, tinha meio que cansado um pouco do jornalismo, agora está voltando também para a Rede Massa para apresentar telejornal. A Alessandra Consoli, que a gente trabalhou junto na RPC, está aí apresentando telejornal. Então, assim, eu acho que é uma função dentro do jornalismo que, felizmente, né, para a gente que é um pouquinho mais velho, ainda tem espaço. Isso aí. O pessoal tá aí tentando adivinhar o que tem na caixa rosa. O que você acha que é, Erivelto, que tem na caixa rosa? Hoje eu peguei Você esse disse que pouco, mulher hein? gosta, deve ser chocolate, pode ser, né? Se bem que homem também gosta de chocolate. Ó, então vou dar uma dica. É o contrário de chocolate, porque a gente não se come, tá? Mas é o contrário dos efeitos do chocolate aí. Ai, ai, ai. Não posso falar muito, se eu falar, eles já vão acertar. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando aqui. A Cirlei Bitarello, boa noite, Mari. Boa noite, Erivelto. Saudade de você nos telejornais, ela falou. Nossa, olha aí, ó, pessoal. A Luciana também falou saudades do Erivelto nos telejornais. Então, gente, olha aí, agora vocês podem marcar um pouquinho da saudade dele aqui no programa Amor e Vida, né, Erivelto? E eu faço um convite para vocês darem uma olhadinha nesse canal que a gente já comentou sobre ele aqui, o Brasil de Cor, que é um canal do YouTube. Bate lá, Brasil de Cor, e de repente põe o meu nome também, porque não é para todo mundo que ele aparece de cara. Mas coloque lá Brasil de Cor, entrevista com negros, que vocês vão ver que é um canal bem bacana. As entrevistas, tem algumas entrevistas que já... É no digamos, YouTube, né? É no YouTube? É no YouTube. Tem no Facebook também, mas o Facebook é uma rede diferente, né? O canal mesmo ele foi criado para ser um canal de televisão. Inclusive, eu fiz alguns programas para a Rede Evangelizar em 2019, eu fiz 9 programas para a Rede Evangelizar, entrevistei o Ismael Ivo, que era o primeiro bailarino do Balé de São Paulo. Infelizmente, ele faleceu também de Covid em 2021. Entrevistei o Nelson Sargento, que é um outro sambista muito conhecido, faleceu de Covid no ano passado. Eu entrevistei a Sandra de Sá, entrevistei a Leci Brandão. Muitas celebridades, né? Pessoas conhecidas, o Falcão do Rapa. Então, assim, o programa tem alguns famosos lá, mas tem também as pessoas que não são famosas, e essas entrevistas, inclusive com os não famosos, são as entrevistas que eu acho que são mais legais, elas têm um conteúdo que muitas vezes a gente não para ouvir, né? Tem um bailarino baiano que saiu da Bahia para ser um dos principais bailarinos do Stomp, né? Bailarinos não músicos do Stomp, que é um grupo de música e dança super cultuado mundo afora, foi morar em Londres. Tem algumas entrevistas feitas por amigos meus em outras cidades, até em outros países, como é o caso desse bailarino da Bahia. Então, é um canal bem bacana, e ele só, repetindo, ele só não está maior, ele só não tem mais visibilidade, mais investimento, infelizmente por falta de tempo, mas é um projeto que eu aposto nele. Todos os dias eu imagino que eu preciso fazer uma entrevista nova, eu quero ver se, depois do Carnaval, eu entrevisto uma sambista, né, a gente pode dizer assim, da Mocidade Azul, escola de samba aqui de Curitiba, que tem 100 anos, né? Meu Deus, que legal. Então, a gente já homenageou na Câmara Municipal, enfim, e eu quero gravar uma entrevista com ela para ela falar, né, o que é ter 100 anos de idade, passou, essa sim, né, imagina você nascer em 1913, 1923, no caso de 1922, eu acho, porque ela fez 100 anos no ano passado, 1922, então passou aí todo esse período. Meu pai também faria 100 anos no ano passado, então, assim, tem muita coisa para contar. Com certeza, né? Essa entrevista vai ser show, hein? Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando aqui. Eu tinha visto uma perguntinha aqui.
Agora tá todo mundo colocando aqui que é chá, né? Que eu falei que é o contrário de chocolate. Vocês acham que é chá para emagrecer? Gente, não vou falar. Daqui a pouquinho eu conto o que tem na caixa, hein? Daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui. Dá um boa noite para o José Pedro, né? Ele diz, boa noite, cheguei. O José Pedro é o nosso músico, ele sempre está comigo aqui nas segundas-feiras, viu, Urivelton? Hoje não, por causa do carnaval, né? Mas ele sempre vem cantar modão aqui para nós. Você tem que vir aqui um dia no estúdio, aqui, participar aqui, né? Ao vivo, chamar o José Pedro, cantar. Você também gosta de música, né? Gosta de cantar, né? Mas de qualquer dia desse a gente vai com a banda aí. Oba! Joel Ribeiro também está com a gente. Eu passei algumas perguntinhas aqui. Ah, meu Deus, cadê as perguntinhas? A Luciana do Rocio Marlo, ela falou assim, Erivelto, sou escritora de lendas, gostaria de me entrevistar? Ela está perguntando para você. Ela é negra? Não. Não, então a gente pode fazer essa entrevista fora do projeto do canal, né? Porque o canal Brasil de Cor, não que ele seja um canal só para negros, né? Mas ele tem a questão, é um canal de identidade, assim, então as pessoas que entrevistam lá, ou elas tem 70 entrevistas, acho que 68, 67 são com pessoas negras, ou pessoas que têm filho negro, casada com negro, enfim. Nesse caso aí, a gente pode fazer um material, inclusive aqui na minha página do Facebook mesmo, a gente tem outras iniciativas que dá para fazer, pede para ela entrar em contato depois aí pelo Facebook, não sei que tipo de lendas que ela conta, são lendas curitibanas, lendas brasileiras. Lendas curitibanas, né, lendas de lobisomem, é nesse estilo, então, assim, sabe? Fantasmas, bruxas. Entre em contato depois pelo Facebook que a gente acerta, tá? Mas é bem legal, é bem interessante. Já entrevistei ela também tem um programa com a gente, que é o programa Cultura, sabe? Tem bastante conteúdo. E sem contar que você vai rir bastante com ela, que ela é engraçada, ela é uma pessoa bem dinâmica, sabe? Bem descontraída. Legal. Como é que o Matheus fez uma pergunta para você aí, ó. O Matheus perguntou: você acha que a internet compete com a TV? Antes de eu responder, como é o nome da nossa contadora de histórias? Desculpa, é Luciana do Rocio Marlo. Tá. Então, Luciana, eu vou esperar você entrar em contato lá pelo Facebook, tá? E a gente conversa. Não, eu não acho. Realmente compete. Não é uma questão de achar, é uma questão... Porque o detalhe é que a internet, ela tem uma programação que é você que escolhe o que você quer ver, né? Na televisão até tem essa opção, você tem hoje os canais a cabo, os canais de streaming, né? Não é nem mais a cabo, você tem uma oferta muito grande. Mas, por exemplo, eu passo muito mais tempo hoje no YouTube, ouvindo programas, ouvindo entrevistas, enfim, a coisa que eu quero ver, do que televisão. Às vezes eu uso a televisão só como suporte, né? Você usa a tela da televisão, mas não os programas. Eu sei que ainda para a maioria da população brasileira, principalmente a mais pobre, a televisão é a única forma de diversão, até em função de que o restante tem um certo custo, mas hoje a internet hoje já tem mais de 50% dos espectadores, né? Se a gente considerar a tela em si. Então, realmente, tem mais audiência que a televisão, é óbvio, né? Se você quer ver, quando acontece alguma coisa, por exemplo, terremoto na Turquia, uma Copa do Mundo e tudo mais, as pessoas correm para a televisão. Mas até a Copa do Mundo, a gente viu aí esse ano passado, um canal de YouTube que fez uma transmissão que foi repercutiu muito bem mundialmente falando. Ele conseguiu transmitir jogos da Copa, jogos do Brasil, enfim, e assustou, né? Ele roubou essa audiência da televisão. Então, a televisão realmente, a internet realmente é uma competidora forte da televisão, não é uma competidora fraca, não. Não acredito que a televisão vai acabar por causa da internet, não é o caso, mas cada vez mais a internet vai se fazer presente
no dia a dia das pessoas. Se unir, né? Globalizar as duas, né? E a gente tem que pensar, né? A televisão é um veículo que fez 50 anos há 10 anos, a televisão já fez 60 anos no Brasil. E a internet, como a gente usa hoje, ela começou em 2010, né? Com rede social, com smartphone, enfim. Então a internet ainda é muito novinha e já está fazendo o estrago que está fazendo. Imagina a internet com 20, 30 anos. E com tudo que está surgindo agora, né? O GPT, o Bard, que você faz textos instantâneos para você, compõe música, enfim, está tudo mudando de uma maneira muito rápida. E isso tudo é internet. Então, vamos esperar o que acontece aí nos próximos 5 anos. Então, falando de internet, de YouTube, hoje vai estrear a novela Alguém Chamado Você, hein? Pelo canal da SATV, às 21 horas. Ó, diretor Sérgio Alves, segura aí para começar essa novela depois do programa. Erivelto, essa novela, eu faço o papel de uma vilã, que é a Ana Brenda. Olha só. Faz 2 anos que nós estamos gravando essa novela, porque a gente começou a gravar, deu um problema com alguns componentes do elenco, aí tivemos que começar a gravar tudo de novo, e agora sai, gente, agora tá aí, já tá toda gravada, e hoje a estreia aí do primeiro capítulo, Alguém Chamado Você. Vocês vão conhecer meu lado mal, gente, mas eu não sou mal, é só na novela, tá? Eu sou bem boazinha, vocês sabem. Manda o link para mim depois da entrevista. Vou mandar para você assistir. Deixa eu ver aqui. A Adriane Cruz falou assim, ó. Você teve problemas relacionados ao racismo com o seu sucesso na TV? Olha, essa é uma pergunta que sempre me fazem e eu sempre que respondo as pessoas dizem, como assim, né? Eu, sinceramente, nunca tive problema, ou pelo menos se tive, não percebi, relacionados ao racismo. Eu digo sempre assim, quando comecei na escola, talvez assim, eu sempre olhei para frente, né? Eu não me preocupava muito com o que as pessoas achavam ou deixavam de achar a meu respeito. Embora, é claro, eu sempre fui um aluno número 1, número 2, no máximo número 3, já não gostava muito, quando eu era número 3 da turma, disputava nota. Então, assim, de certa maneira, isso me deu uma blindagem, uma proteção, uma visibilidade no que eu fazia, né? Eu era sempre apontado como, o Erivelto é o melhor aluno da sala, o Erivelto é um dos melhores alunos da sala, ensinava as pessoas sem problema nenhum. Então, isso na escola foi assim. Na faculdade, mais ou menos a mesma coisa, né? Em função da formação que eu tive, discutia os assuntos legais e tal, nunca tive nenhum tipo de preconceito de colega de faculdade, enfim, embora algumas pessoas me digam, mas aquele cara lá, aquele cara era racista, aquele cara não gostava de você. Isso me dizem hoje, mas na época, sinceramente, não me lembro de ter passado por nenhuma situação desse tipo. E o engraçado é que uma única vez que alguém veio para cima de mim, não por causa de racismo, mas que um médico que quis me bater, ele foi em cima da pessoa errada. Tinha um outro jornalista negro em Curitiba, o Narciso Assunção, ele era um pouco mais velho do que eu, e ele era repórter da TV Iguaçu, hoje a Rede Massa. E eu fiz uma entrevista com esse médico alguns dias antes. Tinha algum problema na prestação de contas do hospital, que prestava serviços para a prefeitura e tal. E o médico não gostou da matéria que foi ao ar, e chamaram ele na Câmara Municipal para dar explicações, enfim, ele foi lá na Câmara, e disseram, me chamaram de mentiroso, mas eu não sou mentiroso, e tal, e tal, e tal, e tal. E depois, ele deu uma entrevista, inclusive, para a TV, para o Jornal Estado do Paraná, dizendo, o repórter de cor do Canal 12 esteve aqui e tal, e, enfim, a única coisa que ele falou. E aí, na semana seguinte, ele foi dar esse depoimento na Câmara, e a Rede Massa foi lá cobrir, a TV Iguaçu foi lá cobrir com o Narciso. E ele fogou para o Narciso e falou, escuta aqui, como é que você faz um negócio desse comigo e tal, me chama de mentiroso, me faz uma reportagem daquela. O Narciso não entendeu nada, né, o que estava acontecendo. Depois é que ele me contou a história, eu falei, Narciso, infelizmente você apanhou por mim, apanhou no sentido figurado, né.
Mas foi a única vez que isso aconteceu, e também não foi uma questão de racismo específica, né? Foi uma questão de uma pessoa insatisfeita com uma denúncia feita por um jornalista. Mas, enfim, eu nunca tive esse problema. E aí, depois, o que aconteceu comigo ali a partir de 2010, a história que eu falei no comecinho da entrevista também, de criar o Brasil de Cor, de começar a entrevistar negros e de perceber o negro de uma maneira diferente, foi exatamente essa questão de que os negros são a maioria da população e eles não têm espaço na mídia, e eu comecei a me preocupar com isso, a trabalhar com as coisas nesse sentido. E aí sim, aí eu ouvi muitas histórias de racismo, muitas histórias de apagamento, muitas pessoas que sofreram muito com isso, mas felizmente comigo isso não aconteceu. Eu me preocupo um pouco hoje com meu filho, né, que ontem tinha 1 ano, mas agora ele está com 20 anos já, e ele apesar de ser bem mais claro do que eu, ele tem cabelo black, ele é black e tal, então eu me preocupo um pouco com ele, dele ser vítima de racismo, dele sofrer com isso, mas, enfim, é o que eu digo para ele, toca a sua vida, olha para frente e não se preocupe com a intolerância. O problema é que hoje, né, a intolerância desse século XXI é muito grande, então, sei lá, torço para que ele não encontre ninguém pelo caminho dele. É lamentável isso, né? É lamentável. Mas eu já sofri bullying, gente, já sofri bullying, ó, agora eu sou gordinha, eu já sofri bullying quando eu era magrinha, eu já sofri bullying depois por ser gordinha, eu já sofri bullying por ser alta, eu já sofri bullying por ser loira, então é complicado, né? Cada pessoa tem um estilo, né? Tem um estilo, um jeito de ser, mas sempre tem, vou falar a palavra certa, que é o tal do ignorante, né? Sim. Intolerável, né? Ó, estão pedindo o seu link aqui, viu? A Roseli Silva falou, ele poderia deixar o link do YouTube aqui, pois não achei e quero acompanhar. Brasil de Cor, bate lá Brasil de Cor Alcione, que é uma das pessoas que eu entrevistei, aí ela vai achar lá o Brasil de Cor, a entrevista que eu fiz com a Alcione, se inscreve lá no canal, que daí sempre que tiver uma entrevista depois eu nova... passo também o link para você, porque eu já acompanhei lá. Eu passo o link para você dele lá certinho depois, tá? O José Pedro falou, Erivelto, qual... então, esse daqui, o José Pedro, ele entrou atrasado, viu, Erivelto? Ele fez uma pergunta, mas ele já respondeu isso daí lá no início, que foi qual a reportagem que marcou mais durante os anos de televisão, né? Que você respondeu que é o prédio lá de Guaratuba, que desabou. Mas teve outras reportagens que marcaram, e principalmente eu acho que você falou também da questão de viagens, né? Eu fiz várias viagens como jornalista na RPC, e uma delas foi muito legal, porque principalmente pela época que aconteceu, né? Hoje, a gente fala hoje em China, e nós temos uma outra visão da China. A China hoje é um país, o Brasil é super dependente da China, a China cresceu muito nos últimos anos. Eu fui para a China em 1998, acompanhando um grupo da Fundação Getúlio Vargas, e foi uma viagem muito legal, a gente ficou mais de 10 dias lá, e viajando por cidades da China, acompanhando o lançamento de projetos e tudo mais, e coisas que se falavam naquela época, que a gente imaginava que não aconteceriam, e aconteceram, né, que a China ia explodir como país, que ia, não que hoje seja um país democrático, que as coisas abriram, enfim, mas hoje a China é um país muito mais aberto do que era na década de 90, na década de 80. Então, eles são um gigante, e eu acompanhei algumas dessas iniciativas lá atrás. Então, fiz matérias bem bacanas, fiz um programa para a Globo News, eu fiz vários programas para a Globo News também, são materiais que eu gosto bastante deles. E aos poucos eu estou publicando, eu tenho também um canal no YouTube que se chama Erivelto Oliveira, fazendo mais um comercialzinho, que eu publico essas coisas assim, tipo reportagens minhas antigas, entrevistas legais, assim como essa que a gente conversou agora há pouco. Olha, que legal, né? O pessoal pode acompanhar lá, né? Pode acompanhar lá também. Eu tenho um site também agora, desde o final do ano passado, que é eriveltooliveira.com.br. Esse site também, ele foi criado para campanha, mas agora ele vai virou já um blog, publicando coisas lá do mandato, né, de vereador,
mas também assuntos gerais, assim, temas que eu acho bacana, atualidades de comentar. Então, são projetos que eu estou começando agora, para não ser surpreendido, né, amanhã ou depois, aí, caso eu saia da política, enfim, não ser surpreendido e não ter mais o que fazer. Isso aí. Tem mais perguntas, tá? Tem sugestões também. A Adriane Cruz falou assim: faz um bate-volta com o nosso convidado, Mari. Que eles gostam que eu faça aquelas perguntinhas, sabe? Amor, família e tal. Mas, gente, já estamos com 1 hora de programa, né? Eu acho também que perguntei bastante coisa, nem deixei muito ele respirar, tadinho, uma pergunta atrás da outra. Mas também você já está acostumado, né, Erivelto? Não, estou acostumado já. A gente já participei de podcast, aquela coisa que você fica 2h30, 3 horas conversando. Não é um problema conversar. Eu vou conversar com o pessoal da nossa banda, o Som na Chapa, que é outro canal que a gente tem no YouTube também. Tem algumas lives que nós fizemos lá, para quem gosta de música, mas eu vou conversar com o pessoal da banda, de repente, para a gente aí tocar não só as músicas dele, mas fazer aí algumas músicas do Bido. Nós fizemos live com ele, de repente levar a Vivian, né, que era parceira dele, fazer Que legal. um Nossa, programa vai ser com você incrível. para a gente lembrar do Bido e deixar registrado também esse momento. Vai ser incrível, hein? Ó, tá me prometendo, né? Gente, ele tá prometendo aí ao vivo. Vocês estão vendo, hein? Eu vou cobrar, viu? Não, a gente faz sim. Deixa eu ver aqui o que mais que o pessoal tá falando. Traz ele de volta, Mari. Estão pedindo para você voltar mesmo, olha aí. Estão mandando abraço para você. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem bastante recadinhos. Depois você pode entrar também, né? Porque vai ficar tudo gravado, tá? O programa vai ficar gravado, gente, na página da rádio. Aí depois você pode estar olhando lá, se você quiser responder também algumas perguntas, alguns comentários, tá, Erivelto? Você fica à vontade, tá bom? Pode deixar que eu respondo, sim. O seu Pedrinho perguntou ali sobre qual bandeira que você levanta. O Matheus perguntou por que você se tornou político, né? Se você quiser responder, ainda a gente tem uns 5 minutinhos ainda. Então, eu me tornei político porque eu saí da imprensa diária, né? Se eu não tivesse saído da imprensa diária, se eu tivesse continuado na televisão, não teria aberto esse espaço da política na minha vida. Mas eu saí da RPC, 2 anos depois eu saí da RIC, eu tenho uma empresa de comunicação, faço media training, faço palestra, faço vídeo institucional, enfim, mas isso, de certa maneira, me afastou das pessoas, né? Quando você faz esse tipo de trabalho, você trabalha muito com você mesmo ou com uma equipe pequena. E aí eu acabei pensando o que mais eu poderia fazer para voltar a trabalhar com pessoas de novo e atender aquela coisa que a TV fazia, né? A pessoa reclama de um buraco na rua, você vai atrás e consegue resolver o problema do buraco. E aí comecei a pensar, puxa, na política talvez eu possa fazer isso. E disputei uma eleição em 2016, assim, sem saber exatamente o que me esperava, né, na política. Eu conhecia muito a política de fora. Cobri muita política, fiz muitos programas, muitos debates, enfim. Mas nunca imaginei virar a vidraça, né, virar o político. E disputei a eleição em 2016, não fui eleito em 2016, fiquei com o primeiro suplente. 2018 teve mais uma eleição, disputei também. 2020 disputei, 2022 disputei também. Quer dizer, em 6 anos, foram 4 eleições. E aí, em 2016, eu fiquei com o primeiro suplente. Em 2018, quando o Ratinho assumiu o governo, ele chamou o Hélio Virbisky, que era o vereador do Cidadania, para assumir a Secretaria de Esportes. E o Hélio aceitou, e aí eu assumi a vaga do Hélio em 2019. E, quer dizer, eu entrei na Câmara muito tateando, muito percebendo o que me esperava, o que eu iria fazer ali, e você tem que ter um cuidado muito grande, né, na política, porque eu sempre digo assim, eu tenho uma história que começou lá em 1963, né, minha história inteira. A minha história no jornalismo começou em 86, e eu não quero estragar essa história por nada, uma história que
como você disse, né, como a gente viu, as pessoas gostam do meu trabalho, gostam da forma que eu ajo, não que a gente acerte sempre, mas isso também ninguém acerta, mas principalmente eu trabalho na Câmara com honestidade 100%, né, não quero nada que não é meu, busco fazer justiça dentro do que é possível, procuro atender as pessoas que nos procuram. Então, eu não quero estragar essa história por causa de uma besteira, por causa de um vacilo bobo. Então, em função disso, eu fui com muito cuidado da política, e ainda hoje trabalho com muito cuidado. De vez em quando, a gente faz reuniões do gabinete, a gente coloca as coisas para fazer as coisas sempre direito, para atender as pessoas da melhor forma possível, para não deixar ninguém sem resposta. Então, acabei indo para a política por sentir de volta a vontade de trabalhar com pessoas, e já que estou na política, continuo trabalhando com e pelas pessoas. É isso. Que legal, né? Deixa eu te falar, ainda faltam os sorteios, tá? E eu falar dos patrocinadores. Você quer se despedir ou você quer me acompanhar até o final? Não, posso ficar até o final, não tem problema não. Pode ficar? Ah, que legal. Então, olha aqui, eu vou revelar o que tem na caixa rosa. Gente, ninguém acertou, viu, Elivelto? Ninguém acertou o que tem na caixa rosa. Ninguém. Vamos ver, mas eu vou fazer uma pergunta daí valendo o brinde, já que ninguém acertou, né? Olha o que tem na caixa rosa. Vocês conseguem ver, gente, o que tem na caixa? São adesivos para emagrecer. Por isso que eu falei que era o contrário de chocolate, né? Porque o chocolate é uma delícia, mas engorda, né? E esses aqui são adesivos para emagrecer. Então, ninguém acertou. Mas, deixa eu ver aqui. Eu não acertaria mesmo. Eu vou dar... Não, é a primeira vez que eu coloco algo assim. O pessoal já de primeira sempre acertam. Eu coloco sempre bijuteria, perfumes. O pessoal, então, de primeira já acertam. Hoje eu fiz uma pegadinha com eles. A Pamela Moraes, beijo, gatona, minha filhota. Ela, boa noite, meus lindos. Olha aí, ó. Boa noite, meu amor. O Aldo, Som das Tribos, falou um grande abraço, Erivelto. A Adriane Cruz falou, ele merece uma pizza, Mari. Estão falando para dar a pizza para você. Oba! Gente, então assim, ó, a primeira pessoa que falar eu quero, né, vai levar, então, esses adesivos para emagrecer, né? Para mim não dá para a pessoa errada, é só falar eu quero. O primeiro que falar eu quero, mas lembrando que tem que ter compartilhado o programa em modo público, tá? A Rosineide, grande abraço para vocês. Abraço, gatona. Deixa eu ver quem foi. O Eloir Oliveira foi o primeiro que apareceu aqui para mim falando eu quero. Então, Eloir, é teu, tá? Depois eu só vou conferir se você compartilhou direitinho, mas você para mim já aparece compartilhador, então você ganhou. Parabéns, Eloir. O pessoal não quer? Bastante gente colocou eu quero aqui, ó. A gente sempre está 2 quilos acima, né? Dizem, gente, que é muito bom. Eu não vou fazer propaganda porque eles não são meus patrocinadores. É só um brinde mesmo, aleatório aqui, que eu tô dando para vocês, que eu ganhei alguns de uma amiga minha, e eu tô dando para vocês, tá? Mas dizem que é muito bom e que realmente faz efeito. E agora, vamos falar de coisa boa? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só procurar aqui meus patrões. Vamos falar da churrascaria aqui, ó. Churrascaria Napolitana, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 8371, no centro de São José dos Pinhais. Olha o telefone deles na tela ali, ó. 3283-5579. Você conhece lá? Conheço, muito boa. Muito bom, né? A comida deles é uma delícia. Vamos falar aqui também da Ótica Eugim, que fica na rua Mendes Leitão, número 2571, no centro de São José dos Pinhais. O telefone da Ótica Eugim é o 3035-1053. Olha aí, você quer presentear aí, ó, a namorada, a esposa, o namorado, tem joias lindas lá, hein?
óculos também de grau, né? Você ganha um descontão falando que viu aqui no programa Amor e Vida. Só chegar lá e falar que assistiu o programa, já ganha desconto. Olha que coisa boa. Vamos falar também da Isber Odontologia, que fica na rua Doutor Manuel Ribeiro de Campos, número 955, no centro de São José dos Pinhais. E o telefone deles é o 3035-6226. Olha aí para quem quer fazer tatuagem aí, Erivelto, ó. Paulo Amorim Tatu. Eu sempre coloco o videozinho dele para o pessoal ver. Aí vocês podem entrar lá no Instagram, ver o trabalho dele. E tem, ó, a novidade, hein? Vou estar sorteando a semana que vem uma tatuagem para vocês. O telefone do Paulo Amorim é o 99888-4544. Já liga lá e já agenda aí para você fazer a sua tatuagem. Agora, vamos falar aqui da distribuidora Urano, né? Que fica na rua Tijucas do Sul, número 702, no bairro do Afonso Pena. E eles têm, claro, o disque entrega, né? Tanto no atacado quanto no varejo, tá? Com preço diferenciado para o atacado. O telefone deles é o 3058-6066. Distribuidora Urano, rua Tijucas do Sul, número 702, aqui no Afonso Pena, hein, gente? Pertinho aqui do estúdio. Vamos ver aqui. Vamos falar do material de construção e já vamos fazer uma pergunta, Erivelto, valendo um brinde. Um voucher de R$30 para você gastar no material de construção Inovari, hein? Peraí, deixa eu achar aqui. O material de construção Inovari fica na rua Constante Moro Sobrinho, 970. O telefone deles é o 3098-0554, aqui em São José dos Pinhais, hein? Você compra o teu material e já contrata a equipe. Eles têm uma equipe especializada, tá? Que vai construir aí ou reformar sua casa. E vamos ver, então, quem que vai ganhar um voucher de R$30 para gastar no material de construção Inovari? Ó, hoje eu tô bem boazinha, viu, Erivelto? O primeiro que falar que quer vai levar o voucher de R$30 para gastar no material de construção Inovari. Eu sempre faço sorteio, eu pego o nome de todo mundo, Erivelto, coloco aqui, ó, sabe? Mas como você não tá aqui comigo no estúdio, porque daí os meus convidados me ajudam, vão anotando para mim, né? Mas como eu tô sozinha, hoje eu vou fazer aí perguntinhas básicas para o pessoal, né? Deixa eu já ir aqui para os comentários para ver quem que comentou aqui. Primeiro que comentar, eu quero o voucher do material de construção, vai levar o voucher. Vamos ver. Ai, o pessoal ainda está tentando adivinhar. Gente, a caixa já foi, tá? Já foi a caixa. Ó, o Elcio Pica-Pau. Elcio Pica-Pau, você ganhou um voucher de R$30 para gastar no material de construção Inovari. Gente, agora nós temos a pizza da Esquina Pizzaria. Olha aqui, ó. Tudo de bom também, viu, Erivelto? Essa pizza deles é muito gostosa, super recheada. Deixa eu achar aqui o endereço já certinho aqui, para eu colocar aqui para vocês acompanharem aqui também. Ó, Esquina Pizzaria, que fica na rua Joaquim Ferreira Claudino, 917, no Jardim Cruzeiro. O telefone deles é o 3282-5644 ou 997-3310-42. E agora, vou deixar você, Erivelto, fazer uma pergunta, porque a pizza tem que ser uma coisa mais difícil. Eu vou deixar você fazer uma pergunta para o nosso público. Quem responder certinho, corretamente, vai levar aí a pizza da Esquina Pizzaria. Vamos ver se o pessoal está ligado, então, no programa. Qual é o amigo meu, amigo do programa aí, que faleceu, infelizmente, no ano passado, músico, e que a gente prometeu que vai fazer uma live com músicas dele aí no programa. Primeiro nome dele está valendo. Vamos ver, então, quem... essa Adriane Cruz é rapidinha, hein, Erivelto? Você nem já terminou respondeu? de falar, ela já colocou libido. Então é isso, mereceu. Então, a Adriane Cruz levou a pizza, né? Da Esquina Pizzaria. Vamos ver aí se, de repente, ela vai fazer um presente dessa pizza, porque ela disse que você merecia a pizza, né? E ela ganhou a pizza.
Vamos esperar aí, ver se aqui que ela vai dizer aí, se ela vai presentear, né? Ah, ela já te presenteou com a pizza, viu? Dá para o Erivelto, Mari, a pizza. Então, Erivelto, você ganhou uma pizza da Esquina Pizzaria. Depois eu passo o contato certinho para você ir lá retirar sua pizza, tá bom? Tá bom. Presente da Adriane Cruz para você. Ela disse que você merece. Muito obrigado. Isso aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar aqui o nosso banner aqui, né? Que hoje eu tô sem sonoplastia, então eu tenho que fazer tudo sozinha. Meu ajudante hoje meu ajudante não tá comigo. Obrigada, meu amor. Deixa eu ver aqui. Tem mais perguntas aqui. Gente, o pessoal não para de perguntar. Gente, ele vai voltar outro dia, né, Erivelto? Ele vai voltar outro dia para responder todas as perguntas, porque agora nós já passamos 17 minutos do nosso horário. Erivelto, eu vou deixar você à vontade aí para agradecer ou deixar aí, né, o que você quiser para o nosso público aí, uma mensagem, muitos elogios para você. Olha, você realmente é uma pessoa muito querida, muito amada, tá? Você pode ver pelos comentários depois do pessoal aí. Mari, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite feito por você e para participar do programa, foi muito legal. Agradecer o carinho das pessoas que participaram, convidar as pessoas que gostam de internet a conhecerem o canal Brasil de Cor, o canal do Sol na Chapa também, a minha banda. E quem quiser fazer contato, pode entrar em contato pelo WhatsApp 9917-23444. 9917-23444. Manda um oi lá, manda uma informação, se você quiser conversar comigo, que depois a gente responde. Isso é o WhatsApp do gabinete, mas se quiser ligar, o telefone está sempre comigo também, tá? E tem também as redes sociais. 23444. 23444? Isso. E aí, quem quiser também me acompanhar pelas redes sociais, eu aconselho entrar no site eriveltooliveira.com.br. A gente está mudando algumas coisas no site, deixando ele mais dinâmico, mas você já pode ver lá algumas fotos minhas antigas, do tempo de escola, do tempo de faculdade, enfim, está tudo lá, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi muito legal ter participado. Gratidão, tá? Para mim foi um prazer, foi um desafio entrevistar você. Gratidão. Tá convidado, então, a voltar você com a banda, tá? E gratidão aí por responder todas as perguntas. E também tenho a dizer para você que continue sendo essa pessoa humilde e incrível que você é. Muito obrigado. Valeu mesmo. E quero agradecer também, né, o nosso público pelo carinho, todos que estiveram conosco e que compartilharam, que perguntaram, que participaram. Um beijo no coração de vocês, uma boa semana. Fiquem ligadinhos aí que a semana inteira tem programação na Rádio Amor e Vida. E não esqueçam, hein, de entrar lá no canal da SA TV hoje, assistir a estreia da novela. Isso aí, Alguém Chamado Você. Um beijo, meus amores. Obrigada, Erivelto. Manda o link para mim. Manda o link para mim da novela. Deus te abençoe. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.